Olá, pessoal! Hoje a nossa apresentação vai tratar de um padrão comportamental que causa muito sofrimento para os pais, para a criança e para as pessoas que estão por perto, que é a birra. A birra é um fenômeno muito interessante. Geralmente ela é mais frequente na população entre as idades de 1 a 4 anos. Até os 2 anos de idade, a criança não tem ainda a capacidade de comunicação suficiente para poder ir atrás ou garantir ou buscar a satisfação de uma necessidade dela. Já entre 3 e 4 anos de idade, a criança já tem um repertório verbal mais sofisticado, ela já tem mais competência de comunicação para obter o que ela deseja, para comunicar, aliás, o que ela deseja. Mas, nesta faixa etária, a função da birra muda um pouco quando comparada com a função dessa outra faixa anterior de 1 a 2 anos de idade. Enquanto que com 1 a 2 anos de idade a criança está atrás de satisfazer uma necessidade, na faixa etária de 3, 4 anos, ela já começa a lutar pelo poder numa situação social qualquer. A topografia da birra muda de criança para criança, mas em geral todas as características dessa topografia se encontram presentes, que é se jogar ao chão, gritar, bater, chorar, e tudo com bastante energia, com muita intensidade. Isso judia muito da criança, judia muito dos pais e judia de quem está por perto, especialmente se a birra acontece num lugar público. Vamos ver assim, como é que se pode, em primeiro lugar, prevenir a birra. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho como é que ela funciona. Veja, uma criança de 1 a 2 anos, que ainda não tem o padrão de comunicação suficiente para ir atrás daquilo que ela precisa, muitas vezes ela está com fome, com sono, ela está com a fralda suja, ela está irritada por alguma razão, né? Não está se sentindo bem. E é nessas circunstâncias que a birra começa a aparecer com maior frequência. E por quê? Porque se ela quer o leite, se ela quer mamar, ou se ela quer que troque a fralda e ela não tem condições de comunicar isso verbalmente, ou os pais não estão dando a atenção necessária para identificar essa necessidade, ela começa a usar de subterfúgios para conseguir a atenção das pessoas. Na verdade, ela está buscando a atenção das pessoas para garantir que a necessidade dela seja satisfeita, né? Então, a birra não acontece do nada, ninguém nasce birrento. As pessoas aprendem a fazer birra porque, funcionalmente, a birra ajuda a obter ou alcançar os seus objetivos. E nessa faixa etária, geralmente, ela acontece quando ela fica extremamente frustrada por não estar conseguindo comunicar o desejo ou a necessidade dela para quem possa ajudá-la a se arrumar. Já na faixa de 3 a 4 anos, a criança tem uma competência verbal maior. Então, ela consegue transmitir a necessidade dela. Ela consegue falar o que é que ela precisa, falar o que é que ela quer. E aí, por circunstâncias que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, muitas vezes essas necessidades ou desejos não são satisfeitos pelos adultos. Então, ela tenta garantir o alcance das necessidades de outras formas, de formas que chamem necessariamente a atenção do adulto. Então, para prevenir a birra, você tem duas formas de lidar com isso. Ou você previne e evita que ela aconteça, ou você trata dela ou enfrenta a birra quando ela já estiver acontecendo. E nós vamos olhar as sugestões ou dicas para essas duas circunstâncias. A primeira dica é que os adultos deem sempre atenção para a criança quando ela está se comportando adequadamente. Porque, veja, toda criança, todo ser humano precisa de atenção. Se ela se comporta
de uma forma adequada, de uma forma construtiva, e ninguém lhe dá atenção, a tendência é que ela mude de tentativa, que ela busque outras formas para chamar a atenção. E aí o choro, o grito, se jogar no chão, são muito eficientes para garantir a atenção dos adultos, porque normalmente os adultos vão dar essa atenção, né? E vão dar atenção para fazer com que aquilo acabe de uma vez, mas não percebem que a atenção é o alimento de todo e qualquer comportamento. Se você recebe atenção por um comportamento seu, é mais provável que você aumente a frequência e a intensidade desse comportamento do que se você não tivesse atenção nenhuma. Veja, não há show sem plateia. Então, se a criança se joga aqui no chão agora e começa a gritar e chorar, eu quero, qualquer coisa assim, e as pessoas vão, não faça isso, vem aqui, aquilo começa a aumentar, o comportamento da birra começa a se tornar mais intenso e aumentar de frequência. Por quê? Porque ele está obtendo a atenção da qual ele necessita, ainda que seja uma atenção não adequada, né? Eu tenho uma historinha de uma cena que eu assisti há muitos e muitos anos e foi muito interessante porque meus alunos estavam juntos e assim todos pudemos assistir essa cena e o pessoal entendeu rapidinho o que é dar atenção e manter e aumentar a frequência de uma birra. De uma criança, era a hora do almoço, nós estávamos numa instituição e a criança chegou para a mãe e falou, eu quero chocolate. E a mãe disse, não, agora não é hora. Primeiro você vai almoçar, depois você come o chocolate. Ah, mas eu quero um chocolate, me dá um chocolate. Não, eu já falei que depois você come o chocolate. E essa criança começou a gritar, bater na mãe, dava tapa nas pernas da mãe, se jogou no chão e gritava, e a mãe aumentando. Você não vai comer chocolate agora, porque agora é hora de almoçar. Depois de você comer a comida, você ganha o chocolate. E ela gritou. O que a mãe fez? A mãe pegou, era um sonho de valsa, na verdade. A mãe pegou o chocolate, foi até ela com muita raiva e falou, tá aqui o chocolate, come esse chocolate, se você não almoçar depois você vai apanhar. Olha que cena mais errada, né? E eu garanto que muitos de vocês estão dando risada agora porque fazem a mesma coisa. Agora vamos analisar o que aconteceu aí. A criança pediu direitinho. Mãe, eu quero um chocolate. A mãe disse não, porque realmente não podia. Aí ela começou a tentar emitir outros comportamentos na tentativa de buscar o chocolate que ela queria. Então ela começou a aumentar a gritaria, começou a aumentar a agressão física, começou a gritar, a aumentar o choro. E a mãe foi ficando desesperada, porque a birra deixa as pessoas adultas desesperadas. Então, veja, à medida que ela foi aumentando a intensidade, a frequência do choro, do grito, e a mãe perdeu o controle, pegou o chocolate, foi e fez o quê? Toma o chocolate. O que ela fez nessa hora? Quando ela deu o chocolate para a criança, ela acabou de ensinar para a criança assim, me peça as coisas direitinho que você não vai conseguir. Agora, faça muita birra, grite muito, chore muito, bata muito, que daí você consegue. É isso que a gente ensina para uma criança quando lhe dá o que ela quer no meio de uma birra, né? Então, a atenção positiva... Ah, sim, mais uma coisa. Mesmo que a mãe tenha feito as ameaças que ela fez na hora, né? Come esse chocolate, toma o chocolate, se você depois não almoçar, você vai apanhar. Mesmo que essa atenção tenha sido acompanhada por uma ameaça de punição, ela ganhou o chocolate. Então, a função da birra foi cumprida. Ela conseguiu o que ela queria. E a mãe ensinou a criança, é assim mesmo que você deve fazer para conseguir o que você quer, entendeu? Então, a atenção positiva de todo e qualquer adulto deve sempre ser dado quando a criança está se comportando de uma forma adequada.
Nós temos que ficar atentos à criança e elogiar. Também não é ficar incensando a criança o tempo inteiro, não é disso que eu estou falando. Mas há que se ter um reconhecimento de um padrão comportamental eficiente e positivo. Então, esse é o primeiro item importante para prevenir birra. Atenção positiva para comportamentos que são construtivos e desejados. Uma segunda dica é oferecer à criança algum controle sobre coisas que não sejam tão importantes. Por exemplo, a criança tem que escovar os dentes todos os dias após as refeições. E muitas vezes isso é uma luta para ser instalado na família. Então, se você chegar para a criança e falar, vamos agora escovar os dentes. Daí a criança, não quero, e começa a gritar, e daí começa todo aquela luta, aquele movimento, né, intenso, e as coisas não funcionam e a criança dá muito trabalho daí para escovar os dentes. Agora, se você disser, fulano, você quer escovar os dentes agora, você prefere escovar os dentes agora ou depois que acabar o banho? Porque vamos tomar banho agora. Você prefere escovar os dentes antes ou depois do banho? O que aconteceu? Quando você dá essa alternativa, você entregou o poder às mãos dessa criança. E ela pode dizer agora ou depois do banho, mas foi ela que tomou a decisão. Ela tomou posse do poder sobre essa decisão. Isso também é uma forma de prevenir que birras aconteçam. Outra coisa, outra dica, manter objetos perigosos fora do alcance da criança. Você deixar um objeto perigoso ao alcance da criança significa criar condições para que ela vá fazer uma coisa que não é desejada, né? E aí você tenha que dizer não, e aí a coisa começa, a possibilidade de gritos e exigências e aquela luta intensa para conseguir o que quer. Uma outra dica de prevenção de birra: distrair as crianças com atividades que sejam incompatíveis com o inadequado e que sejam atraentes. A dica 5 é ajudar a criança constantemente a aprender novas habilidades e a ser bem-sucedida. É muito importante que a gente ensine a criança a buscar o que ela quer com palavras e não com o corpo dela. Só que isso não vai ser ensinado na hora em que ela está em pleno processo de birra. Não dá. Então, é importante que no dia a dia, todos os dias, a gente vá sempre dando dicas para a criança de como se comunicar para obter o que ela quer. Então, por exemplo, eu estou ali trabalhando na cozinha, a criança chega, eu digo assim, você está querendo alguma coisa? Ela vai responder que sim ou que não. O que você quer? Mostra para a mamãe, sabe? Porque nessa faixa de 1 a 2, as crianças não têm verbal suficiente para comunicar o que deseja. Mas se você der alternativas, aponta para a mamãe o que você quer, ela vai aprendendo a se comunicar, seja com sinais, seja com palavras, né? A buscar o que ela precisa. E isto sempre é criar um repertório eficiente que vai evitar que ela precise de birra para ir atrás da satisfação das suas necessidades. Uma outra dica importante é sempre dê atenção, considere a solicitação da criança com atenção. É muito comum você ver a criança chega, por exemplo, ela sujou a fralda. E ela chega perto da mãe e começa, mamãe, 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 mamãe. E a mãe está conversando com as amigas, e conversando, e conversando. E a criança fica, mãe, mãe, bate na perna da mãe, puxa a roupa, puxa a mãe. E a mãe não olha sequer para a criança, ou então fala, tá bom, já vou. E continua. Esse processo de não olhar para a criança diretamente com atenção. Quando ela vem trazer uma necessidade dela, nossa, é muito bom, é um terreno muito bom para construir uma birra. Então, essa também é uma providência importante para evitar que a birra surja, para prevenir a birra.
Uma outra dica que é excelente é: conheça os limites físicos do seu filho. As crianças têm sono, têm sede, têm fome e se sentem desconfortáveis quando estão com a fralda suja. Ou mesmo quando estão suadas, meladas, a criança sente o desconforto. O adulto acha que a criança não tem essa sensação ou sentimento, mas tem. E é importante que eu conheça esses limites físicos do meu filho para evitar que ele se sinta tão desconfortável que ele precise ir atrás da satisfação das suas necessidades com tranquilidade e se comunicando com palavras. É muito ruim a gente assistir essa cena de uma criança chegando com sinais de estresse e os pais estão com amigos, conversando, ou estão trabalhando, fazendo uma outra coisa, e não olham, não prestam atenção, não percebem a situação da criança. É muito importante que você olhe, mas veja. Não é só olhar, é olhar e ver, é perceber o que é que está acontecendo com a criança. Agindo assim, você está tirando mais uma condição importantíssima, porque é uma das condições que mais geram birra na criança. Uma outra dica seria observar no dia a dia que tipo de situações provocam a birra no seu filho. Porque ela não vem do nada. A criança não está quieta brincando e de repente começa a fazer birra. Não. Existe sempre uma necessidade ou um desejo não satisfeito, ou necessidade e desejo não satisfeitos por trás do início de uma birra. Bom, você seguindo essas dicas a respeito de como agir para prevenir a birra, você diminui incrivelmente o risco de uma birra surgir.